Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um DefenseCast, um podcast que democratiza e também descomplica a cibersegurança. Como você já sabe, aqui a gente bate um papo sobre o assunto, traz diversas coisas do mundo da tecnologia, da cibersegurança. Bom, eu sou Daniel Barbosa, gerente de marketing aqui da Defense, e sei que, como já é o quarto episódio que a gente está aí do DefenseCast, talvez você esteja já um pouco cansado aí da minha cara, né? Por isso que o episódio de hoje é especial. A gente vai abrir espaço aqui para o Nick Schutko, que é um grande amigo nosso, um grande amigo aqui do Grupo Defense, conselheiro também da Defense, e ele bateu um papo exclusivo com o Gabriel Paiva, nosso CEO aqui do Grupo Defense. E eles vão falar sobre inteligência de ameaças, vão falar da ZenoX, que é a empresa aqui do nosso grupo, e vão trocar muita ideia, muita coisa bacana sobre o mundo de cibersegurança. Tá bom? Então, o episódio de hoje é diferente, especial. Vou passar a bola aqui pro meu amigo Nick, tá bom? Um ótimo episódio aí para vocês. Se você conhece a si mesmo e conhece o seu inimigo, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Sun Tzu, da arte da guerra. É com essa introdução que eu passo aqui a palavra para Gabriel Paiva, um grande empresário e empreendedor que está aqui com a gente para compartilhar um pouco do seu conhecimento e algumas novidades para vocês. E aí, Nick, tudo certo? Tudo bem? ótimo, tudo ótimo. A gente vai falar aqui um pouco hoje de conhecer o inimigo através do Threat Intelligence, né, que é inteligência de ameaças. Como que isso apareceu no teu dia a dia das diversas frentes que você tem investido ultimamente? Olha, assim, essa parte de threat intelligence é muito interessante, né? Ela é muito sexy, né? Para quem está aprendendo de cibersegurança, quando começa a conhecer cibersegurança. A parte de Red Team, de modo geral, né? Ela é bem mais sexy. Red Team é aquela parte mais ofensiva, né? Isso, bem mais sexy do que a de Blue Team, né? Todo mundo geralmente começa por lá, né? Os analistas querem sempre ir para a parte de Red Team, depois acabam vendo como funciona tudo e acabam indo para Blue Team em alguns cenários, ou as faculdades aí acabam focando mais em Blue Team do que Red Team, né? Mas Threat Intelligence é um cenário tão interessante quanto essencial para as empresas, sabe? A parte de monitoramento como um todo, né, de Dark Web, Deep Web, a parte de feeds de inteligência também, né, tanto de fora, de IPs, que são a teoria mais básicos ali, do que como técnicas novas, CVEs e assim vai. Então, você está à frente disso e à frente dos hackers, né, ou dos atacantes, é essencial hoje, né? Então, pensando numa guerra, né, como você estava citando agora a Sun Tzu, é uma guerra e a gente tem que estar sempre com inteligência à frente do que os nossos atacantes estão fazendo. Né? Sem dúvida. Quando a gente fala de guerra, a gente linka muito ao Nation State Attack, que é muito desafiador no dia a dia, porque o motivador é muito grande, nós estamos falando de soberania nacional, mas tem o cybercrime, e o cybercrime é um negócio muito lucrativo. Você gostaria de ter um negócio de trilhões de dólares também, mas lógico, nós temos muitos valores e queremos ajudar as empresas a estarem protegidas. Só para vocês terem ideia, no ano passado, o cybercrime faturou 10,5 trilhões de dólares. Se você juntar os outros próximos 3 grandes crimes, né, que seria a parte de tráfico de drogas, tráfico de armas, não dá o que o pessoal está ganhando com o cybercrime. E é algo que não vai parar tão cedo. Então, como que a gente pode se preparar para estar um passo à frente? Então, em Threat Intelligence é muito isso, né? Deixa eu entender meu inimigo, deixa eu entender como ele está se preparando, o que ele está planejando para, se eu não tiver essas barreiras, conseguir ter barreiras adequadas. É mais ou menos essa abordagem em alto nível do Threat Intelligence? Mais ou menos isso, né? Então eu sempre faço uma analogia com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Então a parte dos britânicos e dos americanos, né, em que o Brasil fazia parte também, nessa luta contra os alemães, eles só conseguiram ganhar, né? E quem viu o jogo da imitação é bem interessante, né? Eles só conseguiram ganhar por causa da inteligência, porque eles conseguiram ali, inclusive, decriptografar algo que era sei lá, não era possível decriptar na época, né? E eles acharam uma forma de fazer isso, sempre elevando, inovando. Então, inteligência é isso, é o que vai fazer a gente ganhar a guerra contra o cybercrime. Sem dúvida. Naquela palestra que eu faço de antifragilidade, um dos pontos para você ser antifrágil é exatamente isso, né? Deixa eu entender o meu inimigo, o que ele está fazendo. Nós falamos e com isso você pode estar melhor protegido. Falamos da
guerra cibernética, falamos do cybercrime, mas o hacktivismo também se utiliza dos mesmos grupos e dos mesmos fóruns para planejar as iniciativas, né? Então, quando você tem o threat intelligence, você também estaria preparado para o hacktivismo. Com certeza. A gente, na nossa solução, né, a gente tentou, ao máximo possível, automatizar isso. Por quê? Porque são muitos dados. Então, imagina a gente pegar todas as conversas de vários grupos de atacantes, de hackers, de fraudadores, em diversos lugares diferentes, diversas plataformas diferentes. Então, pode ser WhatsApp, pode ser Telegram, pode ser em fóruns mesmo da Dark Web, pode ser em diversas plataformas diferentes. E a gente tem que capturar esses dados e tratar esses dados. Imagina a gente conseguir ler todos esses dados. Quantas pessoas eu precisaria numa sala para conseguir ler todos esses dados, identificar se está falando do meu cliente ou não, ou se está falando da empresa X ou não? É humanamente impossível, mas nós temos uma solução para isso. Exatamente. Que legal. Então, quando a gente falou de tudo isso, temos também aquela abordagem da questão de fraude, né? Como estamos todos conectados, estamos no mundo digital, os fraudadores também foram por esse caminho. Quando a gente olha de threat intelligence, a gente também pode evitar essa questão da fraude, não? Sim, com certeza. Então, assim, os dois principais pontos é vazamento de informações, e que esses vazamentos de informações podem gerar fraudes, e fraude mesmo, então, que está acontecendo normalmente. Às vezes é uma vulnerabilidade que o site tem, que o cliente tem, e que está explorando aquela vulnerabilidade para entrar. Às vezes não é uma vulnerabilidade, é só uma falta de... vou falar carinho, às vezes, dos desenvolvedores de fazerem algumas coisas que deveria ser feita, né, na parte de best practice, e não é uma vulnerabilidade da tecnologia ou do software em si, mas sim uma vulnerabilidade de código mesmo, porque acabou não pensando em todos os cenários, né? Mas sempre é muito difícil, né? Sempre o ataque vai ter muito mais armas, né, do que a defesa, né? Então sempre é uma guerra meio desleal. Já que você citou o filme, eu vou citar aquele Prenda-me se for capaz, com o Leonardo DiCaprio e o Tom Hanks, que é muito isso, né? Eles sempre passaram-se anos até que o Tom Hanks, né, o agente, conseguisse pegar, e depois ele até foi pro lado bom da força e acabou ajudando a estar protegido das novas ameaças, né? Exatamente. E aí, voltando só ao cenário de fraude, né? Então, fraudes também é um dos principais pontos que a Threat Intelligence vai ajudar. Acho que até está indo mais para esse cenário hoje em dia, né? A gente está vendo o pessoal contratando mais Threat Intelligence por causa de fraudes do que por causa de vazamentos, né? Então, fraude ela mexe diretamente com o negócio, né? Dói no bolso. O vazamento não necessariamente, mas pode afetar muito mais o bolso até por indisponibilidade de rede, ou até vazamento de informações privilegiadas ou sensíveis. Então, tem os dois mundos, né? E acho que o pessoal está mais acostumado de cyber mesmo, focar ali na parte de vazamento de dados, né? Que aí vai diretamente conectado ao SOC, e acabar deixando de lado alguns cenários de fraude. Então, esses dois approaches numa mesma ferramenta, eu acho que é extremamente importante. E existem ferramentas que são focadas só em um ou focadas só em outro. A gente criou uma que consegue focar nos dois cenários. Quando eu vi a primeira vez que me apresentou a solução, eu até comentei, eu falei, isso não é só Threat Intelligence, é uma plataforma de investigação digital que você tem diversas abordagens, né? Antes da gente falar do produto, eu queria te fazer uma pergunta. Threat Intelligence, análise de ameaças, não é algo novo. Isso já existe no mercado há algum tempo. Por que ir nesse mercado existente? Sim, você não precisa sempre criar coisas novas. Você pode pegar o mesmo mercado e transformar ele. Foi esse caminho que você seguiu? A gente via assim que é um gap, né, muito grande que a gente tem em relação ao nível de entrega que a gente consegue fazer com o Threat Intelligence quando a gente vai para a abordagem tradicional. Então, a abordagem tradicional, o que é? A gente contrata vários analistas, faz aquela pirâmide de serviço, né? Então, N1, N2, N3, e começa a trabalhar em cima disso e vai vendendo, certo? Então, quem tem os melhores processos e consegue resolver os problemas de turnover desse time de N1, geralmente que tem um turnover um pouco maior, e tem bons analistas ali que consigam ter acesso suficiente em fóruns, em grupos e assim vai, eles conseguem ter um bom serviço. Perfeito. Só que serviço é serviço, né? Então, serviço, você tem um bom serviço hoje, amanhã tem um mau serviço, porque, sei lá, 2, 3 pessoas ficaram doentes, ou teve um turnover mais alto, ou qualquer outro problema que nós, humanos, temos todos os dias. Ou gap de profissionais de cibersegurança no mercado, que Esse já passou também. de 4 milhões de vagas abertas que não são preenchidas. Na América Latina estamos falando de mais de 600 mil e no Brasil mais de 300 mil. Então esse gap é muito grande. E com certeza, esse daí é um dos principais pontos. E não só aí olhando para a ZenoX, né? Mas como eu tenho 4 empresas, as 4 empresas a gente sofre do mesmo jeito para contratar pessoas, seja para venda, seja para analista, seja
seja para engenharia, para marketing, o que for. Pessoas que saibam do nosso ecossistema de cibersegurança para entrar e são bons, é muito raro acontecer, né? Então, a gente está com um gap muito grande mesmo. Sim, sempre quando você cria seus negócios, você pensa em negócios escaláveis. Exato. Então, com pessoas, não tem que ter realmente muita tecnologia para que isso seja possível. Exatamente, e isso foi isso que a gente identificou. Então, aqui a gente tem o modelo tradicional, em que está sendo vendido isso, desde 2000 e pouco. E esse modelo tradicional, ele funciona. Tem algumas empresas que funcionam melhor que outras, né? Pela questão de processo, como eu comentei. Mas todas elas têm o mesmo problema. Problema de escalonar e não escalar. Porque não é baseado em tecnologia, e sim baseado em processos e pessoas. Então, o nosso foco foi criar uma plataforma que consiga substituir boa parte dos problemas, né, que a gente teria, substituir por soluções que são escaláveis, soluções que a gente está utilizando tecnologia. E no caso, a solução que é perfeita para isso, é até engraçado de ver, é a GenAI. Se você for olhar, o problema que a gente estava comentando aqui é o quê? É tudo feito em linguagem natural. Então, é a gente ler, interpretar, identificar ameaças, caracterizar elas, criar técnicas do Mitre, por exemplo, em cima do que está acontecendo, da notícia ou da mensagem de um Telegram, de um grupo, e assim vai. Então, esse problema que era em linguagem natural, como você resolveria com abordagem matemática, né, de regra ou machine learning, que é uma abordagem mais matemática, não é uma abordagem de línguas, né, de linguagem. Então, é muito complicado você resolver matematicamente. Você precisaria de uma tecnologia que conseguisse entender a linguagem natural. E o que temos hoje? GenAI. Então, a GenAI ela veio e parece que ela se encaixou perfeitamente nesse problema. E foi isso que a gente explorou. A gente viu esse cenário, entendeu o problema e tá bom, vamos construir então uma plataforma em que se baseia em GenAI para a gente conseguir ler os conteúdos e começar a priorizar isso ou a identificar mesmo as questões de categorização e substituir talvez boa parte desse N1, que é onde dá mais trabalho e é onde a gente consegue ter uma inconsistência maior em serviço. Então, a plataforma ela veio para isso, ela para substituir essas dificuldades que a gente tem com escalonamento de serviços. Não faz todo sentido. E quando você fala dos desafios do dia a dia, aquela parte de falso positivo, né? Você identificar algo que parece uma ameaça, mas não é, a tecnologia também ajuda, porque se você depende de pessoas ou palavras-chave, fica ali uma janela muito grande de ter alguns erros, né? Exatamente. Pensa assim que o N1 ele estaria ali fazendo isso, né? Ele estaria fazendo essa análise. É uma análise complexa? Não, não é uma análise complexa. Agora, faça essa análise, então, de 45 mil eventos a cada 2 semanas, por exemplo. Em uma empresa de médio porte, grande porte aqui no Brasil, você vai ter mais ou menos isso. 45 mil eventos de menções que tem que ser analisado. É humanamente impossível. Um analista consegue atender no máximo por turno 500. Sim, não mais que isso. 500 menções, né? 500 eventos, né? Para ser analisado. Então, o escalonamento deveria ser muito grande. Para você atender, sei lá, 200 clientes, você deveria ter pelo menos ali 800 pessoas, né? Para você fazer o 24/7 e traduzir isso. Então, o que o mercado acabou fazendo é ir por cenários que são de mitigação. Eles não são uma solução, eles só atenuam um pouquinho o problema, né? Então, como que você faz isso? Você faz, por exemplo, backlist, whitelist, você faz busca por keyword, faz ali algumas buscas de keyword no mesmo contexto, né? Então, a gente vai lá e pega uma empresa que é de telecomunicações e coloca empresa, o nome da empresa e coloca celular, pré-pago. E aí, essas keywords juntas, elas acabam dando uma sensação de que a gente está analisando o que realmente importa. Só que é muito difícil fazer essa combinação. Se você aperta muito, você vai ter os verdadeiros positivos. Que é uma falsa sensação de segurança. Exato. Você vai deixar de passar algumas coisas que não estão naquela lista, que você acha que ali está tudo, mas na verdade não está. E aí você afrouxa, aí você tem uma inundação de falsos positivos em que é muito complicado de você tratar todos os eventos e analisar com consistência, com todos os N1s, N2 e escalar e investigar exatamente o que precisa ser investigado. Então, realmente, precisávamos de tecnologia, né, para resolver esses problemas. Não eram problemas que
foram incompetências nossas, humanas, ou de processo que não conseguiu resolver. É que era impossível, não tem como resolver mesmo. Era só mitigar e atende, mas não atendia tão bem quanto a gente consegue atender agora com tecnologia. Então, olhando para essa solução, qual que é o nome que você batizou essa solução? A solução, a plataforma chama Vidar, com VYDAR, então Vidar.ai, inclusive, vocês podem buscar lá no Google e ver, tem bastante E na edição conteúdo. a gente deixa aqui também embaixo. Isso, e tem blog também, a gente está postando bastante coisas sobre IA, coisas que são, assim, bem interessantes mesmo, assim, talvez o creme de la creme agora de tecnologia, né? A gente está fazendo banco de grafos com RAG, entendeu? Então tem muita coisa bem interessante lá, tanto para a parte técnica quanto para a parte mais executiva, entendendo como funciona a solução, que no final do dia a gente meio que resumiu ela em um cenário, que é diminuir a janela de exposição dos clientes. Então eu acho que esse é o ponto principal. A gente diminuir essa janela de exposição, que antes era muito longa, porque dependia de muitos fatores que demoravam mais tempo, né? Que na teoria seriam esses processos e pessoas. Se vocês não entenderam muito dessas siglas, desses termos que o Gabriel falou, eu também estou aprendendo agora. Ele já está em AI há muito tempo, eu estou chegando agora e também não entendo tanto. Mas vamos tentar explicar para o pessoal todo esse benefício da AI, porque a AI, às vezes o pessoal associa só ao chat GPT. Uma coisa que eu queria deixar aqui estabelecido para começar um thread Intel bom, você tem que ter dados, tem que estar conectado de maneira correta e nos fóruns adequados, mas depois você tem que estruturar esse dado, né? Porque AI por si só, se você não tem um dado estruturado, não funciona. Então, vamos só falar um pouquinho mais dessa sua jornada de aprendizado de AI. Foi junto com essa iniciativa da ZenoX ou já acontecia antes? Eu acho que assim, acelerou demais, né? Depois da ZenoX, né? Com certeza. Mas antes eu já estava estudando, já usava bastante o GPT, mas eu não tinha conhecimento do mundo que é isso, né? E vai realmente mudar totalmente a tecnologia e as nossas vidas daqui para frente. E como que ele vai fazer isso? É justamente com essa estruturação que você estava falando dos dados, né? Então, você criar um modelo não é muito difícil, assim, né? É um cenário até um processo meio burro, né? Porque a gente pega os dados e começa a treinar a LLM. O difícil é o pré, né? É você ter esses dados, você refinar eles e ter a mesma capacidade, talvez, por exemplo, que um GPT tenha, com menos dados, né? Com menos parâmetros. Então, acho que esse vai ser o grande limiar que a gente vai ver daqui para frente, né? Agora a gente está cada vez com LLMs maiores, com mais parâmetros, e cada vez mais pesado também para a gente rodar. Agora o que eles vão começar a fazer daqui a pouco é começar a reduzir e otimizar o máximo possível para a gente usar menos recursos computacionais para tratar esses prompts, né? Tudo que a gente for utilizar com LLMs. E cada desafio que apresenta dentro do grupo, né, você acaba sempre tendo uma resposta de como tratar isso com AI, seja os processos internos de governança ou até dentro dos produtos. Eu até te falei, né, cria mais uma empresa de consultoria para AI, que esse conhecimento que você tem não é todo mundo que tem. Você podia só explicar um pouquinho assim, quando o problema chega, você tem diversas AIs, você tem que saber qual melhor usar, qual que tem o menor custo, só para o pessoal entender o tamanho do desafio, porque só você falar que tem AI na solução pode ser gerar um relatório, pode ser ajudar a escrever um texto, mas não é o core. O nosso é o core, né? O nosso assim, é realmente uma plataforma GenAI, né? Por isso que a gente sempre fala isso e acho que é a única do Brasil, né? E com certeza a primeira da América Latina. Acho que no mundo não, acho que tem 2 empresas também que fizeram algo parecido com o que a gente está fazendo lá fora. Acho que uma de Israel e uma da Europa, né? Tá. Mas acaba sendo muito diferente do nosso mercado, né? Thread Intel local é um diferencial para qualquer empresa se defender, né? Então, colocar essas soluções de fora para cá é muito complicado. A gente fala muito do tropicalizar, né? Tropicalizar, né? Então, até eu já ouvi falar, alguns CISOs falar, não, é Gringolândia quando você coloca essas soluções de fora. Então, você ter um Thread Intel realmente brasileiro é essencial para a gente conseguir se proteger, porque são grupos diferentes, eles não estão tanto em grupos quanto a gente está, que são brasileiros, né, que tem mais vazamentos e esse tipo de situação.
Mas voltando ao cenário de Perfeito. LLMs, Isso. a gente fez a plataforma ela toda baseada em GenAI, certo? Tá. Então ela começa, né, pensando numa user story aqui, ela começaria pela coleta de dados. Na coleta de dados a gente não fez nada de excepcional, né? A gente fez os robôs de coleta que todo mundo está fazendo há muito tempo. Então a gente coleta esses dados. Só que quando a gente coleta esses dados, a gente passa por uma pipeline nossa de IA. E nessas pipelines tem várias cabeças de IA, são várias LLMs diferentes, né? E até outros modelos de IA que a gente consegue capturar todos os dados que a gente quer, categorizar e depois apresentar isso para os nossos clientes. Você está lapidando tudo isso e Exato, estruturando, né? porque os dados vão vir totalmente desestruturado. Para você estruturar, normalizar ele, é até complicado, porque a gente teve que treinar, por exemplo, a LLM para ela entender a forma de conversa de um atacante, por exemplo, em grupos, né? Então, um grupo de Telegram, um grupo de WhatsApp e até alguns fóruns, eles falam de uma forma mais... Jargões específicos ali. com gírias específicas desse mercado, né? Principalmente nesse cenário de fraude. Então, a gente tem que treinar a LLM para ela entender o que é um BIM, por exemplo. Ela não entendia o que era um BIM, entendeu? Então, são termos que são mais utilizados nessa parte de Threat Intelligence que uma LLM comum... O que seria isso? Não seria. Seria a parte de cartão de crédito. Cartão de crédito. Perfeito. E, bom, então a gente fez toda essa pipeline para ela tratar. Então, ela passa por essa pipeline que faria basicamente o que o N1 faria, só que de uma forma totalmente automatizada, né? E rápida, só que a gente enriquece também muito essa informação. Então, consegue categorizar o que está sendo falado, consegue criar, calcular, né, severidade em cima disso. E a severidade a gente olha, por exemplo, para o usuário. Se o usuário é um usuário que tem uma reputação boa dentro do fórum ou não, é um usuário novo. O fórum também que está sendo falado, é um fórum que geralmente tem muito falso positivo? Não, é um fórum que realmente tem cenários que são reais. Então, a gente analisa vários fatores para identificar ali. Aí tem o próprio score ali de assertividade da nossa IA, né? Ou na verdade, de todos os nossos modelos, todas as nossas cabeças de IA. Tem a parte de severidade, tem a parte de categorização. E depois disso, ainda a gente faz como se fosse o N2 ou o N3 ali fazendo um resumo, né, sobre o evento. Contextualizando também, né? Exato. Ele mesmo consegue contextualizar, entender o que é o evento e até dar alguma proposição de investigação ou conclusão em cima do que está sendo falado. Perfeito. Então, quando a gente consegue colocar tudo isso dentro desse ecossistema, não é algo linear, né? É algo, como se diz, neural. Então, você consegue escalar, que era aquilo que a gente estava falando no início, perfeito? Exato. E não é qualquer LLM, né? A gente tem que escolher as LLMs corretas, né? Então, por exemplo, a gente não usa GPT em nenhum desses cenários. Porque apesar do GPT ser sensacional para algumas tasks, né? Para as tasks que a gente estava fazendo, ele não era a melhor escolha. Além de ser muito caro também para fazer o que a gente faz na escala que a gente faz. Então, são mais de petabytes de dados que a gente processa, que a gente já processou. São mais de 30 bilhões de credenciais. Então, tudo isso, passar pelo GPT, a gente ia ter que gastar uma grana bem alta, né, para fazer isso. Então, a gente foi entendendo e vendo qual é o modelo, qual era a LLM que a gente pegou para treinar em cima, né? A gente não criou uma LLM do zero, né? Teve alguns modelos que a gente criou do zero, porque não existia mesmo, né? São mais específicos de cibersegurança, de phishing e tal. Mas um dos principais que a gente utiliza, a gente treinou ele com dados, mas a gente já pegou um de open source que já funcionava bem para aquele cenário específico que a gente queria. E aí, nesse primeiro cenário, o que a gente faz? A gente extrai entidades. E essa parte de entidades ela é bem interessante. Porque a entidade é a forma que a gente consegue categorizar para ver se aquela palavra ou aquele contexto está sendo falado de uma organização e não falando de uma pessoa. Então, a gente usa, por exemplo, o banco antifonte, né? Que foi um banco que a gente inventou, né? Não existe. Igual o Acme lá, que às vezes Exato. A gente dava em alguns exemplos. Exato, igual o Acme e tal. Aí a gente comprou até o domínio e tal, para a gente conseguir fazer alguns testes. E o banco antifonte, quando você busca, tá falando da mensagem sobre banco antifonte ou só sobre antifonte, mas numa semântica de que aquilo é uma organização, a IA ela interpreta aquilo como organização e coloca como entidade a organização. Agora, se a gente identifica que está falando do antifonte, que é o orador grego, lá de trás,
aí ele já identifica que é uma pessoa e ele não vai alarmar, por exemplo, para o nosso cliente banco antifonte, aí, que é a demonstração. Então, a gente criou até esse cenário do banco antifonte para simular, mas isso acontece direto, né? E ainda mais em algumas empresas que têm nomes muito curtos, por exemplo, nomes que às vezes é nome de uma pessoa também. É bem complicado de você conseguir fazer uma análise de eventos baseado em keyword. Então, precisa ter essa extração de entidades, que é o que a IA faz. Porque senão, como é que você resolveria? N1, N2, pirâmide invertida ali de serviço, e é isso. E só para dar um exemplo para o pessoal que não está tão acostumado com esse dia a dia do análise de ameaças, se você for num buscador e colocar um nome específico, traz um monte de coisas. Nós mesmos começamos a colocar, né, concatenação de palavras para conseguir chegar onde a gente exatamente quer. Mas num contexto corporativo, isso demanda muito trabalho, muito esforço de analista e você não vai conseguir ser tão efetivo, correto? Exatamente. Assim, pensa que a gente fez até um cálculo médio de tanto empresas grandes quanto menores, né? Mas que já usam Threat Intelligence. Dá, em média, 45 mil eventos por mês. 45 mil eventos por mês, você teria que ter pelo menos 3 pessoas analisando todo dia em 3 turnos diferentes. Tá? Então, pensando uma pessoa em cada turno, né? Então, seria 3 pessoas para analisar esses 45 mil eventos por mês. Imagina você ter 3 pessoas para cada cliente. Então, se eu tenho 200 clientes, eu teria que ter 600 pessoas. Aí, como tem a questão de CLT, que você não pode ter uma pessoa, só 3 pessoas para fazer o 24/7, você teria que já ter 4. Então, já iria para 800 pessoas para atender 200 clientes. Ficaria muito caro. Já é muito caro. Eu já acho muito caro. Tudo, no geral, em cibersegurança, a gente é muito caro, né? Então, esse é um das principais bandeiras que eu levanto, né? De democratizar a cibersegurança. E a gente, com tecnologia, com IA, aí a gente vai conseguir fazer. A gente vai deixar mais barato, porque não vai precisar de tantas pessoas para entregar algo para o cliente. E aí, obviamente, acho que vai conseguir atingir mais clientes e criar mais segurança para todo mundo. Não, sem dúvida. Eu que trabalhei em muitas empresas internacionais, todo o custo é em dólar, de desenvolvimento, de marketing. Quando você coloca isso na ponta do lápis, né? E nós aqui do Brasil importamos essa tecnologia, seja pela moeda, pela flutuação do dólar, acaba sendo um impeditivo para muitas empresas. Então você marginaliza muitas empresas de terem acesso a essa tecnologia. Então, não só com a IA, mas também com os nossos custos aqui locais, em reais, é certeza que a gente leva uma solução para o mercado, que é uma solução que vai caber no bolso das empresas, correto? Com certeza, com certeza. E a gente fica até mais barato do que os nossos próprios concorrentes aqui do Brasil. E não é só porque eu quero ganhar mercado, ou porque a gente quer fazer mais barato, ou a gente é o challenger, não. É porque realmente a gente consegue ser mais barato, porque os nossos custos são menores do que uma empresa que tem, por exemplo, 100, 200 funcionários para só fazer essa parte de análise para os clientes. Então, por a gente não precisar de tantas pessoas para atender os clientes por causa da tecnologia, a gente consegue ser mais barato, ser mais competitivo. E um outro ponto que eu queria comentar é que a parte de democratização... Vou até fazer uma pergunta para você. Por favor. Então, eu acho que eu já fiz até essa pergunta, mas vou fazer. Será? Se um carro fosse... Um carro sem blindagem, um carro com blindagem fosse o mesmo valor, você compraria o carro com blindado? Compraria. Então esse é o ponto. Segurança todo mundo quer. A gente só não consegue pagar, às vezes, a diferença. Então, essa é a bandeira que eu sempre fico levantando para a gente tentar democratizar, não ser tão caro. Se a gente conseguir diminuir um pouco esses custos, no geral, primeiro que as próprias empresas hoje que têm já um programa, um plano diretor de cibersegurança, eles vão conseguir fazer mais com menos, né? Então isso já é ótimo para as empresas. E a gente consegue também abordar outros mercados que já tem essa impressão. Eu já falei com vários CEOs, com vários CIOs de falar, eu nem invisto em cibersegurança e se acontecer eu vou realmente me ferrar aqui, mas eu não invisto porque é muito caro. Só para eu começar isso aqui é muito caro, sabe? Então, a gente já está marginalizando, como você falou, acho que é perfeita a palavra, algumas empresas por causa do preço ser inibidor. Então, a gente precisa trabalhar em tecnologia,
tecnologias até brasileiras, não só as americanas. Alguns americanos também têm um preço bem competitivo, mas a gente precisa trabalhar mais nisso para a gente conseguir abordar mais clientes, mais empresas e as empresas ficarem mais seguras, porque no final do dia essas empresas, a maioria, estão com os nossos dados. E eu quero meus dados seguros. Então a gente precisa viabilizar isso para eles. Não, sem dúvida. Então a gente está num momento de mercado macroeconômico muito desafiador, né? O dinheiro está caro, não está disponível como estava antes. E sim, mesmo em cibersegurança, tem empresas buscando uma redução de custo. Então, ter uma tecnologia como a nossa, que não tem incidência do dólar, que tem a tecnologia para reduzir esse custo operacional, pode ser uma boa abordagem para você chegar nessa redução, ou se você está vendo que o seu risco está crescendo muito, ser uma tecnologia que vai ajudar a mitigar esse risco e não ser algo agressor aos investimentos, né, ao orçamento estabelecido por ano. É essa abordagem? É essa abordagem, exatamente. Com soluções como essa, né, a gente consegue fazer mais com menos, atender tão bem ou melhor os clientes com o nível que a gente conseguiu chegar nela, e ela já está bem madura para escalar, tanto é que a gente começou agora a vender não só Brasil, mas vender Latam. Então, é para isso que a gente fez, sabe? Para a gente conseguir ajudar realmente a comunidade a se proteger e conseguir fazer mais com menos, melhorar o plano diretor ou, sei lá, jogar o NIST um pouco mais para cima, porque você vai ter, com o mesmo investimento, fazer mais. Então, essa é a ideia, né? Esse é o foco, né? Ajudar os clientes a se protegerem num preço que seja razoável, não um preço inibidor. E a estratégia de go-to-market a gente consegue replicar exatamente como os clientes já consomem hoje, que seria esse modelo mais tradicional como serviço, mas a gente também consegue entregar essa plataforma de investigação digital, vamos colocar dessa maneira, aonde você tendo o conhecimento e a capacidade de fazer as perguntas, fazer a busca por si só, se torna uma ferramenta muito potente? Eu acho que assim, é perfeita a sua colocação, né? Então, do jeito que a gente fez, a ferramenta, ela vai conseguir atender diversos mercados diferentes, diversas indústrias diferentes, né, segmentos diferentes, e a forma que ela foi feita é justamente para conseguir escalar ao máximo sem diminuir a qualidade que a gente entrega. Perfeito. Tá? Então, ela é uma plataforma investigativa também, como você falou, né? Então, ela não é só uma plataforma de threat intelligence, mas é uma plataforma investigativa também. E a gente dividiu ela em três formas, tá? Então, é a plataforma mesmo, é a base da plataforma. A gente usa o mesmo valor para qualquer empresa, tá? E aí a gente tem a parte de remoção de conteúdo, que aí é serviço. Infelizmente, a gente não conseguiu automatizar ainda tudo isso. A gente vai Encontrei um automatizar. site falso divulgando alguma coisa, um produto que não é meu, a gente consegue ir lá e derrubar. Por exemplo, boletos, empresax.com.br, e a empresa X não tem aquele domínio, por exemplo. E esses domínios vão acontecendo a todo momento, vão toda hora entrando, e vai acontecendo de várias pessoas caírem nessa fraude. Então, a gente vai fazendo essa remoção de conteúdo depois que identifica na própria plataforma. O pessoal chama muito de takedown também, né? Takedown também, Takedown é um termo bastante utilizado. E, por último, tem a parte de investigação. Então, a gente foca muito mais na parte de investigação do que na parte de takedown. Apesar do takedown ser essencial. Mas ele é enxugar gelo, não tem como. Porque você vai lá e tira um, tira outro, e aí aparece mais 4. Então, sempre vai acontecer se a gente não identificar, por exemplo, como que eles estão conseguindo fazer isso. Às vezes tem insider, às vezes tem um problema de supply chain, às vezes tem um problema interno mesmo ali de alguma vulnerabilidade que está sendo explorada. Então, isso faz parte da investigação. Então, a gente tenta focar em ter uma investigação ali, pelo menos por mês, ali para os nossos clientes, para a gente conseguir pegar nesses momentos que a gente vê um pico muito alto de aumento de conteúdos falsos. Então, a gente identificou esse pico e falou, cara, vamos fazer uma investigação, porque provavelmente aconteceu alguma coisa. Achar a causa raiz mesmo, né? Tem algum lugar que tá com algum problema, porque não pode estar com tanto takedown, não pode ter esse aumento tão brusco de conteúdos falsos na internet. Então, a gente separou em 3 cenários. Então, basicamente, os 2 são serviço, né? A investigação e o takedown. E o outro é a plataforma. Só que a gente embrulha isso e vende também como serviço. Então, a gente dá acesso à plataforma. Então, o cliente também vai ter acesso, pode criar as próprias regras, pode ir lá verificar os eventos, alertas, pode ir lá e
e fazer a marcação de incidente resolvido ou não, tal. Mas a gente também faz isso. Então, porque o mercado já está acostumado com esse cenário de serviço. Então, se todo mundo já está acostumado a só receber o relatório, mas a gente pode entregar o relatório também. Alguns clientes preferem também ter acesso à plataforma e entrar mais a fundo, fazer investigações lá dentro, trabalhar um pouco com o Telio, que é a nossa inteligência artificial, que é um chat em que você pode buscar o que você quiser dentro do nosso Data Lake. E a gente também pode fazer isso para os nossos clientes e ir passando relatórios. E quando tiver algo crítico, um incidente mais que vale a pena a gente investigar, aí a gente mesmo investiga ou passa para o cliente investigar com a ajuda deles, né? Porque às vezes tem que ter acesso a dentro da empresa e a gente não vai ter. Então, essa é a ideia. Perfeito. E você citou duas coisas que são muito importantes. Quando nós conversamos com os CISOs, eles comentam isso, que a maior preocupação deles é o insider, porque o insider é um colaborador que tem o crachá, que tem a credencial, que tem o computador legítimo da companhia, mas por algum motivo ele acabou mudando de lado. E quando você está de cara para o gol, fica muito mais difícil você impedir que um acesso que acaba sendo legítimo seja feito expondo alguma dessas vulnerabilidades para que alguém se aproveite. E também a cadeia de suprimentos, né? Então, alguém que está conectado para prestar algum serviço ser alvo ou vítima de um desses ataques e rapidamente conseguir entrar na empresa porque tem uma conexão. Você concorda que esses são dois pontos muito críticos para hoje? Eu acho que são dos dois, acho que os principais, sinceramente, em cibersegurança como um todo, né? Não só em threat intelligence, mas o legal do supply chain é que era impossível antes a gente conseguir ficar olhando para o lado, né? Então pensa naquele cenário que a gente falou da pirâmide de serviço. Se já é difícil você conseguir atender os seus 45 mil eventos, mas se você quiser ver os 45 mil eventos de todos os seus fornecedores. O ecossistema, a cadeia de fornecimento. Assim, fica muito complicado, né? Então, agora, com a tecnologia, a gente consegue fazer isso também. Então, você consegue olhar para a sua marca, olhar para a sua empresa, mas você vai olhar também para os seus principais fornecedores, ou para todos os seus fornecedores. Talvez até sempre, na hora que for fazer uma due diligence para entrar, eu vou jogar aqui a plataforma e vou gerar um relatório desse domínio específico para ver ali quanto que dá o score. Então, ver quantas credenciais vazadas, ver quantas credenciais estão sendo comercializadas na Dark Web. Então, todo esse cenário ele só é possível por causa da tecnologia, que antes era impossível você conseguir fazer. Então, agora na nossa plataforma a gente também consegue fazer essa parte de análise de supply chain e até, às vezes, até concorrente, né? Porque quando você olha para o concorrente e o concorrente está sofrendo algum ataque, provavelmente você vai ser o próximo, né? Então, a gente consegue também fazer essa análise para os dois lados, né? Então, tanto para própria empresa quanto para os seus fornecedores. Eu vejo um outro cenário interessante num processo de M&A. A partir do momento que você está Exato. olhando o balanço, é super importante, contexto de macroeconômico, tudo mais. Mas se de repente você não olha para essa parte, quando você termina uma negociação, pode no dia seguinte acontecer esse evento e colocar todo esse negócio a perder. E eu já me ferrei também nisso, né? Eu faço minhas investidas também em algumas startups, né? Então, eu investi numa startup e eu, obviamente, não tive tempo, né, de analisar essa parte tecnológica, nem fui tentar fazer alguma coisa, nem ofereci nada para a pessoa, né? Então, é só assumir que eles tinham uma boa segurança, né? Que eu acho que já é um erro, né? Mas é o que a maioria não tem. Mas no final do dia, eu fiz um investimento, eles receberam lá o aporte e tal, de vários investidores, eu fui um deles, e eles tiveram um ataque logo em seguida, assim. E aí atrapalhou bastante, né? Ainda bem que era uma startup, então é menor, então acaba não tendo essa escalabilidade de notícia, né, que vai sair em vários lugares, então não afeta tanto os clientes, porque os clientes nem vão, às vezes, saber, né, que aconteceu, mas afetou bastante eles. Eles se atrasaram bastante por um tempo ali até resolver tudo, né, a gente até ajudou eles a sair do problema. Mas em cibersegurança é o que eu sempre falo, né, é difícil você sair depois que já entrou, né, então as doenças que são cibernéticas, elas são mais letais do que as doenças humanas, né? A gente vai no pronto-socorro, sai e volta novo, tá tudo certo. Agora, a doença cibernética é sempre muito letal, né? Você vai e
às vezes não volta. E a única coisa que é comum a elas que é sempre melhor prevenir. Né? Exato. Seja cuidar da saúde, ou seja, investir em tecnologias de cibersegurança. Exatamente. Tem alguma coisa que eu esqueci de te perguntar ou que você queria ressaltar da abordagem de threat intelligence ou da plataforma? Não, eu acho que eu não falei só do cenário de insider, né? Mas a parte de insider também assim, é um cenário bem interessante. A gente consegue também ajudar bastante, principalmente nesse cenário de investigações. Várias das investigações que a gente fez acabou calhando de cair em um insider. Às vezes nem é um insider assim, realmente da própria empresa, mas é uma empresa terceira em que é muito parceira, às vezes uma software house, algo do gênero, e que acaba tendo uma pessoa lá dentro que está de má fé. Então, esse cenário também a gente consegue ajudar bastante. No final do dia, é inteligência, né? O que a gente estava comentando lá atrás, lá da parte do jogo das imitações, né? Então, inteligência acho que é essencial para a gente conseguir se proteger. E até desmascarar, talvez, algumas pessoas que são agentes duplos, né? Sem dúvida. E você, como homem de negócio, também vê como uma oportunidade fazer uma aliança com associações, seja de indústria, assim, para conseguir levar essa solução de uma maneira mais massiva para toda uma classe, para todo um ecossistema? Como que você vê isso? Com certeza. Eu acho que, de novo, levantando a bandeira que eu sempre levanto de democratização, a gente precisa atender várias áreas. A gente está escalando até para outras áreas que nem sabiam que uma parte de threat intelligence poderia ajudá-los, né? Em várias fraudes que estão acontecendo. Então, fazer essa parceria com associações, eu acho que vai ser uma das principais estratégias que a gente vai utilizar. Não só porque é ótimo, obviamente, para a empresa, né, para o negócio, mas também porque vai ajudar muito essas empresas a não sofrerem tanta fraude como estão sofrendo. Sem dúvida. E se eu quiser ter uma degustação disso ou entender como que eu estou nesse contexto de ameaças, tem alguma coisa que eu poderia fazer agora, um relatório que eu poderia receber para eu tentar entender aonde eu estou pisando e tentar priorizar esse projeto dentro de casa? Sim, consegue. Então, no nosso site, tanto no site da Defense, com Defense X-Ray, quanto no site do Vidar, ou no site da ZenonX mesmo, que é mais institucional da empresa, a gente consegue gerar o relatório para vocês automaticamente. Então, só o cliente ir lá e colocar os dados, aceitar os termos e vai receber já um relatório bem interessante, todo automatizado, feito com GenAI também. Então, só para receber pela parte tecnológica, você olhar e falar, pô, isso aqui saiu realmente automático, já é legal, né? E, obviamente, tem muito conteúdo, muita informação interessante em que vai sair. E aí, se vocês quiserem também uma outra versão, a gente tem uma outra versão que aí é só falar com o nosso time também comercial, que eles conseguem fazer essa versão um pouco mais completa. E também fazer o POC com a gente. Fazer um POC, acho que sempre é essencial, porque vocês vão conseguir, né, os clientes vão conseguir ver o grande diferencial que é a plataforma como um todo. A gente falou só de um pouquinho dela aqui e talvez o core dela, né, o coração de como é que ela cresceu, mas tem muito mais coisa de dashboard, tela investigativa com grafos, tem a parte do Telio mesmo, do chat, que você pode ficar perguntando para ele, fazendo investigações e huntings direto com o chat, com o LLM. Então tem bastante coisa que seria interessante. O que eu interagi com o chat que eu gostei é que ele traz muito conhecimento. Então você consegue empoderar um analista de nível 1 a conseguir ter respostas muito mais contundentes, né? E contextualizadas Exato. Do que ele mesmo buscando ali. E já serve também como uma jornada dele de aprendizado, né? Com certeza. E um outro problema que a gente vê bastante com os clientes, né, que eles reclamam dessa abordagem tradicional, é a geração de relatório e dashboard, né? Então, nossa plataforma você consegue fazer dashboards customizados na hora que você quiser, com os dados que já tem lá dentro. E o relatório também ele sai automático. Então, a gente elimina toda essa impedância, essa resistência que tem de conseguir ter um bom serviço para conseguir atender esses cenários também, que acabam não sendo tão prioritários, talvez, para as empresas tradicionais entregarem para os clientes, porque eles estão focando mais nos eventos ali, estão focados em todas as pessoas resolverem esses problemas e não na parte de relatório e assim vai. Então, acaba atrasando bastante. O nosso é tudo automático, é tudo direto na plataforma, a gente pode exportar, pode enviar via e-mail, pode integrar com CIEM, pode integrar com solução de PAN, solução do que vocês quiserem, né? Então, é tudo de forma automatizada. Ainda não está 100% automatizado, eu sempre falo que é como se fosse um Tesla, né? Então, ele é semi-autônomo ainda,
mas a gente vai chegar lá, a gente está na jornada para chegar no full autônomo. Eu gosto muito da abordagem da Microsoft também, do Copilot, é um copiloto, né? Você sempre está no controle, mas tem alguém ali que está tornando o teu dia muito mais produtivo. Exato. E está te fornecendo um contexto muito maior. A IA, ela dá uma tecnologia, dá uma velocidade, uma aceleração e uma qualidade, uma consistência que é impossível a gente ter com pessoas, mas é impossível substituir o humano. Sempre vai precisar de humanos, sempre vai precisar de pessoas com muita bagagem, muita experiência para conseguir não só treinar a própria IA, mas também fazer um double check em vários cenários e até investigações que precisam de interação, que são mais complexas e que não dá para fazer com GenAI. Sem dúvida. Uma coisa que eu queria deixar ressaltado aqui para todo mundo, lógico que é muito importante ter todo o processo, governanças, consultorias trazendo frameworks, nós mesmos fazemos isso aqui dentro da Defense, mas se você tem alguma suspeita de que você está vulnerável, que há uma janela de exposição, eu vejo com muito bons olhos essa abordagem do Threat Intelligence, que você vê o que está acontecendo ou para acontecer na sua empresa agora, e também a abordagem do Pentest, né, que vê essas vulnerabilidades que estão latentes. Lógico que vai continuar com esse plano que coloca toda a estratégia para elevar a maturidade e reduzir a superfície de ataque, mas não é legal ter uma surpresa. Então, com Threat Intelligence e Pentest, você consegue estar à frente das ameaças que estão acontecendo agora. Você tem essa mesma visão? Exatamente, assim, a validação de uma forma rápida, né, entre aspas, né, porque às vezes o pentest demora um pouco mais de tempo, mas é bem mais rápido do que, por exemplo, um plano diretor de cibersegurança que acaba sendo 3, muito mais 5 anos às vezes, né? Então, para ser completado, né, não para ser criado, né? Para ser criado a gente também, daqui a pouco vai falar de outra startup, mas para ser executado mesmo e em toda a empresa demora. Então, enquanto está acontecendo isso, a gente não pode estar vulnerável a cenários críticos, né? Então, a gente não pode deixar as nossas crown jewels, né? Então, todas vulneráveis ou muito abertas a problemas. Então, com Pentest e com Threat Intelligence... É um raio-x, né? Realista, raio-x. Atual do que está exposto. Exatamente. Que ótimo. Gabriel, obrigado pelo bate-papo, ter compartilhado a sua experiência com a gente. E eu convido a vocês para acessar o nosso site, o da Defense e o da ZenoX, buscar o relatório, colocando seus domínios, dando o aceite, para você já ter uma ideia, uma degustação do que a gente pode levar para vocês com tecnologia, com AI, para ajudar na continuidade do seu negócio. Perfeito. Obrigado. Valeu.